Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudar todos os amados irmãos e irmãs, a Igreja de Jesus Cristo, na graça e a paz do Senhor. Eu queria convidá-los para que você abrisse a sua Bíblia num belíssimo salmo, o Salmo 33. Salmo 33. Acompanhe na sua Bíblia. Tem como título o Salmo Louvor ao Criador e Preservador. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Feche os seus olhos. Vamos orar nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Toma a nossa vida, aquece a nossa alma, revigora, Senhor, alegra, anima, nos encoraja com a tua palavra, o poder da tua palavra em nossos corações. Pelas leituras que fizemos anteriormente, te agradecemos. Pelos louvores recebe, Senhor, e perdoa os nossos pecados e fale aos nossos corações. Pai amado, toma conta de mim, usa-me, Senhor, humildemente, Senhor, e abençoa a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o tema da nossa mensagem, é o tema do nosso sermão. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Meus queridos irmãos, acredito que todos temos sonhos. Eu acredito que você tenha os seus sonhos,
todos nós. Por exemplo, como cidadãos brasileiros, sonhamos por um Brasil melhor, sonhamos por uma nação melhor em todos os setores, melhor distribuição de renda, mais moradias, melhor segurança pública, mais empregos, mais saúde, melhor ensino, menos injustiça. Nós sonhamos, desejamos, como pais, sonhamos ver os nossos filhos bem encaminhados, profissional e espiritualmente falando, casando-se no Senhor e tendo firmeza em Cristo Jesus. Nós sonhamos. Enfim, meus irmãos, todos nós sonhamos e desejamos que essa pandemia chegue ao seu final. Portanto, não há nada de errado sonhar, não há nenhum erro. Temos os nossos sonhos para nós, para com os nossos filhos, para com a nossa igreja e para com a nossa nação. E devemos orar pelos nossos dirigentes. Mas quando olhamos para as Escrituras, qual é o projeto de Deus acerca de uma nação feliz, de um país? Quando a gente olha para a palavra de Deus, qual é o projeto do Senhor? O que significa de fato ser uma nação feliz e segura à luz das Sagradas Escrituras? É isso que nós devemos olhar, à luz da Bíblia. É o que vamos considerar agora mesmo. À luz do Salmo 33, mantenha a sua Bíblia aberta. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. De forma resumida, o Salmo 33 é um hino de louvor ao nosso Deus. O Salmo é mais do que um convite. O Salmo é uma convocação a louvarmos ao Deus Criador, soberano e preservador. E na sequência, o salmista mostra as razões pelas quais devemos louvar a Deus. E assim, o salmista conclui com uma oração extraordinária que serve de base para nós, declarando uma firme confiança pela misericórdia do Senhor. Em primeiro lugar, uma nação feliz e segura, à luz da palavra de Deus, é uma nação que celebra, que louva e que glorifica a Deus. E nós observamos nesta primeira parte, dos versos 1 a 7, uma nação feliz e segura. É uma nação que celebra, que louva e que glorifica a Deus. E você pode observar nestes primeiros versos, meus irmãos, exultai estas palavras: ó justos, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai, verso 2, o Senhor. O verso 3 diz assim: entoai-lhe. Estes termos, meus irmãos, significa exatamente dar um grito de alegria. É uma explosão de alegria. Não, quando olhamos para estes salmos, o Salmo 33 e tantos outros salmos que nos convida a celebrarmos, a louvarmos a Deus, não com tristeza, não com amargura, mas com um grito de alegria retumbante,
glorificarmos o nome do nosso Deus. Mas a pergunta é: quem é que faz isso? Quem é que deve glorificar a Deus? E logo no início nós temos as respostas. Os justos e os retos são convocados. Nós não somos convidados, não. Nós somos convocados a louvarmos a Deus, a glorificarmos a Deus. Olha aí nos primeiros versos, quando diz aqui, os justos, os retos, fica bem louvá-lo. O que significa isso, meus irmãos? Significa que o louvor, por meio de adoração, por meio do canto, por meio de instrumentos musicais, mas não somente significa isso, porque louvor e adoração é um estilo de vida. Louvor e adoração é algo adequado e apropriado somente para os justos. Note, meus irmãos, exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Significa que é adequado, que é apropriado somente para os justos. Mas não há mérito nosso, não há mérito nenhum, não há mérito algum. É só a graça de Cristo. Porque a palavra justo aqui e em outros textos, meus irmãos, são aqueles que foram justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a doutrina da justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Deus nos declara justos diante do tribunal divino, diante do tribunal de Deus. Portanto, este termo, volto a dizer, fica bem louvá-lo, significa que a nossa adoração, nosso louvor é algo adequado para o crente, para o justo, para aquele que foi justificados pela fé por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvamos a Deus com novo canto ou novo cântico e com instrumentos, meus irmãos. E é interessante aqui que estes instrumentos que nós observamos nos versos 2 e 3, eles são representativos, eles representam os instrumentos usados no Antigo Testamento. Então nós louvamos a Deus, nós somos convocados a louvar a Deus com a nossa voz, com os instrumentos musicais. E também com um novo cântico. O que significa isso quando nós observamos essa palavra novo? Novo cântico significa que ele realça o vigor e o renovar do canto, do louvor que entoamos e rendemos a Deus. É um entoar de um canto novo, renovador, vigoroso. É isso que nós devemos louvar a Deus. Somos exortados. E quais as razões pelas quais nós devemos louvar a Deus? E o Salmo 33 está recheado de razões, mas vamos destacar algumas principais razões. A nossa motivação, irmãos. A nossa motivação, ela não se baseia, ela não está se a pandemia, por exemplo, ela vai demorar ou não. Essa não é a nossa motivação. A nossa motivação, meus irmãos, não é se vão descobrir
uma vacina ou não, devemos orar. Devemos pedir para isso, Senhor, que a pandemia acabe, termine. Mas as razões pelas quais nós louvamos a Deus, meus irmãos, a nossa motivação está escrita aí no verso 4. É porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é perfeita, como diz o Salmo 19, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o nosso coração e ilumina os nossos olhos, meus irmãos. Tudo isso a palavra de Deus faz, o poder da palavra do Senhor no meu e no teu coração. É por isso que nós devemos louvar a Deus, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor aí no verso 5 também diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Versos 5 a 7 nós vemos aí: a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. São motivos pelos quais devemos adorar, louvar ao nosso Deus. Estas são algumas razões, a palavra de Deus que restaura, que dá sabedoria, que alegra, que ilumina os nossos olhos. Apesar, meus irmãos, da perversidade humana, do caos geral que nós observamos e da confusão por parte das nossas autoridades governamentais com relação a essa pandemia, apesar de tudo isso, a terra está cheia da bondade do Senhor. E o que é que significa isso? Lembre, meu irmão e minha irmã, que Deus é bom e Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele tem as rédeas da tua história, do país e do mundo, do planeta Terra. A terra está cheia da bondade do Senhor. Louvamos a Deus por tudo isso, pela obra criativa de Deus. Pela obra criativa de Deus foi a palavra do Senhor que fez tudo, que tudo viesse a existir, como nós observamos nesta primeira parte do verso 1 ao 7 aí da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, uma nação feliz e segura, à luz da Bíblia, à luz do Salmo 33, é uma nação que se submete ao governo divino. Isso é muito importante, meus irmãos. Eis aí a felicidade de uma nação, de um povo, de um grupo, de uma família, de um crente. Claro que ela vai se especificando, ela vai tornando isso mais individual para cada um de nós. Uma nação feliz e segura é uma nação que se submete ao governo de Deus. Você e a mim. Com base nisso, meus irmãos, ou seja, com base na obra criativa divina, na obra de Deus, que nós observamos do verso 1 ao 7, todos os seres humanos, e aqui Deus engloba, por meio do salmista, todos os seres humanos, pelo menos deveriam curvar-se em adoração e reverência a Deus. Observe o verso 8 e o 9. Com base em tudo isso, com base na obra criativa de Deus, olha o que diz o verso 8 e 9. Tema ao Senhor toda a terra. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou,
e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Os versos 8 e 9 destacam a soberania de Deus também. Uma nação feliz e segura é uma nação que se submete ao governo de Deus, ao governo divino. Por isso que não há desculpa. Por isso que nenhum ser humano, meus irmãos, terá desculpa amanhã ou depois, como diz Romanos capítulo 1. O homem é indesculpável frente à criação, de tudo aquilo que Deus criou. O homem é indesculpável, porque temer a Deus aqui, temer significa adorar e reverenciar. Reverenciar. Tema ao Senhor toda a terra, todos os povos, todos os habitantes do mundo. Uma nação feliz e segura se submete ao governo de Deus. Claro, meus irmãos, que nós respeitamos e devemos respeitar o governo humano. A palavra de Deus nos ensina isso. E você pode conferir lá em Romanos capítulo 13. Respeitamos as nossas autoridades governamentais. Presidente, todas as instâncias. Devemos respeitar. Mas nos submetemos somente ao governo divino. Nós nos submetemos somente ao governo de Deus. Uma nação feliz é uma nação que crê, mas não somente crê, ela respeita, mas não somente ela respeita, ela reverencia, ela adora, ela obedece, ela confia e depende do governo de Deus e não do homem. Eis aqui uma nação feliz, um povo feliz, uma família feliz, um crente feliz, independentemente se ele tem ou não tem grandes recursos, se ele é rico, se ele é pobre, se tem pandemia, se não tem pandemia. Uma nação feliz é uma nação que busca o conselho do Senhor e não do homem. Olha aí o verso 11, por gentileza. Verso 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Uma nação feliz, um crente feliz, ele busca conselho do Senhor. Como diz lá no verso, no salmista também, quando nós observamos o Salmo 1. Vamos ler ali os primeiros versos do Salmo 1, que tanto nós conhecemos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele busca o conselho do Senhor, porque ele tem o prazer no Senhor, como diz aqui no Salmo 33. O conselho do Senhor dura para sempre. O conselho de Deus dura para sempre. Uma nação feliz se submete aos ditames do Senhor. O Senhor é aquele que manda, é Ele que manda. O Senhor Deus é aquele que ensina a autoridade. É aquele que dirige, que guia, que comanda com sabedoria os seus liderados. É o Senhor nosso Deus. E os seus liderados, que somos nós, são os seus escolhidos que lhe obedecem, que obedecem ao comando de Deus.
Esse salmo, ele fala no geral. Deus convoca a nação em geral a temer, mas somente são os seus liderados, os seus escolhidos, que obedecem ao comando de Deus. Somente os seus escolhidos. E você pode observar aí no verso 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Para a sua herança. Os propósitos de Deus são sólidos, firmes, estáveis e duráveis, e continuam de geração em geração. Em contraste, meus irmãos, os projetos e esquemas humanos são frágeis, são temporais e fracassam facilmente, como nós observamos e já lemos nos versos 10 e no verso 11. Os propósitos de Deus não, são firmes, sólidos, continuam de geração em geração, mas os projetos humanos, esquemas humanos, fracassam facilmente, porque são temporais e frágeis. Portanto, meus irmãos, feliz a nação. E o verso 12 é meio que um arremate, não é? O salmista, ele, como se ele estivesse concluindo aqui: feliz a nação, feliz o país, feliz a família, feliz a igreja, feliz o crente, feliz você, meu irmão, feliz você, minha irmã, feliz você, jovem, feliz você, adolescente, feliz você, líder, feliz todos nós, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. A base da nossa superlativa e abundante alegria, porque é o que quer dizer a palavra feliz, bem-aventurado. A base da nossa superlativa e abundante alegria não está no governo humano, não está na continuidade ou no desdobramento desta pandemia, se ela vai se intensificar ou não. Nós ouvimos tantas coisas, um desdobramento desta Covid-19. A base da nossa abundante alegria não estão nestas coisas, mas no ser de Deus. Louvamos e adoramos a Deus por aquilo que Ele é, na sua essência, no caráter de Deus. É isso que deve te motivar e te alegrar nesta hora, neste momento, meu querido irmão, nesse tempo de pandemia, de crise e de confusão. Deus está no comando, Deus está no controle, nada escapa das suas mãos. Mas em terceiro e último lugar, a terceira e última lição: uma nação feliz e segura é uma nação que espera e depende tão somente da segurança de Deus. Uma nação feliz e segura é uma nação que espera e depende tão somente da segurança divina. E aí nós vemos aí dos versos 13 até o final. Nossa segurança, meu irmão e minha irmã, não depende de ficarmos esperando ou ficarmos na dependência humana, na segurança pública, por exemplo, do nosso país, mas no favor de Deus. Mas pastor, eu já sei. Nós já sabemos, não é?
mas fraquejamos muitas vezes. Mas Deus está te lembrando que a nossa segurança não depende de ficarmos na dependência humana, mas no favor de Deus. Note, veja, meus irmãos, perceba você mesmo no Deus em quem servimos e estamos firmados e seguros. Perceba isso. No verso 13, olha aí. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. O Senhor olha dos céus e vê os homens, contempla, observa. Isso significa, meus irmãos, que os olhos de Deus estão postos em todas as criaturas, inclusive no coração dos homens, no teu coração e no meu, porque Ele sonda, porque Ele te conhece, porque Ele me conhece. Salmo 139, que pregamos há alguns domingos atrás. O cavalo não garante vitória. O cavalo, nós sabemos, meus irmãos, e à luz do Antigo Testamento, era notável por sua força na batalha. O cavalo é forte na batalha, porém Deus, Ele adverte, Ele nos exorta a não confiar no seu poderio militar, no caso aqui do salmista. Não confie neste poderio militar. Não é o tamanho do exército que garante sucesso na batalha. É isso que Deus quer dizer por intermédio do salmista. Isto significa, meus irmãos, que os que acreditam que suas vidas estejam protegidas pelos meios terrenos são comumente decepcionados, visto que a maior parte das pessoas, quanto mais cercadas por recursos humanos, mais elas se esquivam e se distanciam de Deus. Por quê? Porque elas estão acreditando, porque elas estão se estribando, se apoiando nas questões terrenas, nas questões deste mundo. E quanto mais, como falamos, as pessoas acreditam nisso, mais elas se distanciam de Deus, não querem saber do Senhor, e mais elas se decepcionam. Nós vamos nos decepcionando quanto mais confiamos nessas coisas humanas. E o Senhor Deus nos adverte a não confiar no poderio militar, em quem quer que seja. Não confie, mas devemos confiar no Senhor. E o verso 18, ele faz um contraste exatamente com aquilo que foi dito nos versos 13 a 17. Ele faz um contraste no verso 18. Eis que os olhos, veja aí, do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Em outras palavras, diz assim: mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia.
para livrar-lhes a alma da morte. Veja esse verso. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Em contraste com aqueles que se asseguram nas coisas terrestres, terrenas, que confiam no poder, no braço do homem, no cavalo, que não garante vitória. Em contraste com isso, os que temem a Deus, os que esperam no Senhor, ou seja, o Senhor os livra na hora da tribulação. É isso que quer dizer. Os que temem a Deus e esperam a sua misericórdia, o Senhor os livra na hora da tribulação. Esta frase, no tempo da fome, significa exatamente isso. No momento, na hora de uma circunstância adversa. Meus irmãos, nem aqui no Salmo 33 e nem em lugar nenhum da Bíblia, Deus não promete a isenção de tribulações. Pelo contrário, temos problemas, temos lutas, temos aflições e tribulações. Deus não promete a isenção de tribulação. Se Deus quiser, Ele pode sim livrar o crente da Covid-19, como tem Deus livrado muitos servos do Senhor. Se Deus quiser, Ele pode continuar livrando você desta enfermidade, mas o Senhor pode nos livrar, sim, no tempo da tribulação. Ou seja, meus irmãos, em meio à tribulação, em meio às nossas tribulações, e mais do que nos preservar a vida, e Ele pode nos preservar, como acabamos de dizer, Deus nos livra do principal, meus irmãos, da morte espiritual. Porque é o que o salmista diz aí no verso 18, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, nessas circunstâncias, no momento em que chega circunstâncias adversas, conservar-lhes a vida. Deus nos tem nos livrado e nos livra do principal, da morte espiritual. Por isso, meus irmãos, quão bem-aventurado, quão feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Porque sem Deus, meus irmãos, toda a nossa força, a nossa alegria, as nossas atividades e as riquezas que porventura possuamos será inútil, ilusória e perecível. Sem Deus, irmãos, estamos perdidos, estamos sozinhos. Podemos ter de tudo, alegria, força, riqueza, mas tudo será inútil, ilusório e perecível. Toda a raça humana é sustentada pela providência divina de Deus. Mas o seu cuidado, presta atenção nisso, mas o seu cuidado paternal e pastoral, especialmente se destina não a qualquer um, senão a seus próprios filhos, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Você, meu irmão, você, minha irmã, aí no verso 12. Pela graça do Senhor, o Senhor sustenta pela sua providência toda a raça humana. A graça comum, nós costumamos dizer,
mas o seu cuidado paternal e pastoral especialmente se destina a você, escolhido do Senhor, escolhida do Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Por fim, o salmista conclui de forma majestosa, declarando que não existe nada melhor do que confiar o nosso bem-estar em Deus. É assim que ele conclui, em outras palavras, meus irmãos. Veja aí nos versos 20 e 21. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, e aqui ele termina com essa oração: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Finalizando, uma nação feliz, um crente feliz. É um crente, é uma nação que celebra, que louva, que glorifica o nome de Deus, independentemente das circunstâncias que ele está passando. É isso que nós devemos fazer mais e mais, com canto, com louvores, com instrumentos musicais, mas mais do que isso, com a nossa própria vida. Me ajuda, Senhor, te glorificar com a minha vida, com a minha família. Os justos e os retos são convocados por Deus a louvar a Deus. Fica bem louvá-lo. Foi como nós falamos lá no início. Louvor e adoração é algo apropriado somente para os justos, para o povo de Deus, para aquele que foi justificado por meio da graça, por meio de Jesus Cristo. E que louvor e adoração, meus irmãos, segue a eternidade afora. A eternidade afora. Uma nação feliz, um crente feliz é aquele que se submete ao governo de Deus. Que você se submeta ao governo de Deus. Não questione, não murmure, não seja ingrato, todos nós. Mas nós devemos nos submeter a Deus, à sua presença. E dizer para Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu sou pequeno, eu sou frágil, mas eu me coloco, eu me submeto a Ti. E uma nação feliz, um crente feliz, é aquele que espera, que depende tão somente da proteção e segurança de Deus, porque estes termos aqui, escudo, estas palavras, elas querem dizer exatamente isso: proteção e segurança de Deus. Um cristão feliz se alegra no Senhor, confia inteiramente em Deus, vive em total dependência e roga e espera a misericórdia do Senhor. Espere no Senhor, se alegre no Senhor, confie no Senhor, confie nas Sagradas Escrituras, de que Deus está no comando de fato da nossa vida, dessas circunstâncias pandêmicas em que estamos passando. Que Deus te abençoe, que Deus tenha te fortalecido um pouquinho, te animado, te dado esperança renovada na presença do Senhor. Vamos orar e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo Salmo 33. Ó Senhor, nos ajude a celebrar, a te adorar na beleza da tua santidade, com a nossa vida individual, com as nossas famílias, com a nossa igreja, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Nos ajude a te glorificar, a render louvores, ó Deus. Nós te adoramos por tudo aquilo que tu és, mas que possamos, ó Deus, sempre te louvar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras
e com as nossas atitudes, ó Deus. Que a nossa vida seja uma liturgia, que o Senhor se agrade, Senhor. Perdoe os nossos erros, as nossas fraquezas, Senhor. Renova, Senhor, estas palavras em cada coração, que cada um aqui, Senhor, que cada um que está ouvindo a Tua palavra seja renovado. Confie no Senhor, descanse no Senhor, tenha esperança no Senhor. Se alegre no Senhor, confie inteiramente na Tua palavra. Creia que o Senhor, que cada um creia que o Senhor está de fato no comando de todas as coisas, que nada escapa, que nada foge do Teu controle. E eu peço uma bênção especial para cada família representada, para cada irmão, para cada irmã, para cada jovem, para cada adolescente, para cada criança, por todas as famílias da nossa igreja, pelos idosos. Ó Deus amado, abençoe todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, ó Pai amado. Abençoe, Senhor, e livra cada um do mal, Senhor. E livra-nos, ó Deus, do pecado, Senhor Jesus. Livra-nos de pecar contra o Senhor. Livra-nos de todas essas coisas que nos afastam do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.